Olá, eu sou Milton Cunha, bem-vindo ao canal Interdisciplinaridade da NET. Na aula de hoje nós vamos tratar sobre como desenvolver o ouvido absoluto e educação musical. Tenho formação, licenciatura em música pelo Departamento de Música da Universidade Federal de Pernambuco. Tenho outras graduação, tenho duas pós-graduação a nível lato sensu na área da educação, tenho um mestrado em ciência da educação e meu doutorado é em outra área. Ao entrar no Departamento de Música da Universidade Federal, como autodidata, como é um curso que você já entra com conhecimento prévio, porque inclusive tem uma prova de percepção para saber se você tem esse conhecimento prévio ou não, ao entrar nesse curso percebi que os colegas tinham formações em vários lugares, inclusive em Berkeley, e a maioria deles tinha estudado muitos anos em conservatórios, nas escolas de música, e eu não tinha essa formação. Então, comecei a perceber que os meninos que tinham essa formação nessas escolas, entretanto não viviam na noite, não tocavam na noite, eles sentiam muita dificuldade na hora de percepção e na hora de solfejar. E para mim era incompreensível aquilo. Era natural que eu tivesse dificuldades, mas que não eles tivessem dificuldade. Como também na hora de perceber, na hora de usar qualquer percepção auditiva, eles tinham uma enorme dificuldade. E isso não poderia ser normal. Isso poderia ser normal para mim. Mas era o contrário. Na hora da percepção, eles tinham dificuldade e eu não tinha. E aí, dentre esses colegas, tinha um que era um exímio, um pianista, que tocava a partitura à primeira vista. Fomos para uma sala, tinha um piano, ele sentou para tocar. Obviamente que não iria sentar para tocar. Porque tecnicamente eles têm uma desenvoltura técnica muito grande, seja no instrumento de corda, seja no instrumento de teclas, como por exemplo o piano. Entretanto, na hora de perceber som, é uma dificuldade imensa. E isso é um fenômeno. E esse fenômeno ele tem que ter causa e efeito. Isso qualquer pesquisador tem que saber disso. Precisava saber qual era a causa e efeito. E nessa determinada aula, a professora pediu para que nós trouxéssemos uma música em 15 minutos. E ele sentou ao piano e fizemos essa música. E ele não conseguiu tocar uma música com 4 acordes porque não tinha uma partitura na frente. Ele não conseguia perceber a hora de fazer os acordes. Na hora de tocar os acordes. Ele não percebia a hora de tocar os acordes. Então tive que sentar ao piano e tocar. Então percebi que ali tinha algum problema no processo de ensino-aprendizagem dele. Outros colegas que tinham esse mesmo problema. Em outra aula, o professor entregou uma lista e dentro dessa lista havia o nome dos compositores, das pessoas importantes no desenvolvimento da música. E no último nome tinha René Descartes. E de René Descartes só tinha 1596 a 1650. E eu perguntei, professor, o que foi que Descartes fez? Ele não soube me responder. E aí eu digo, eu tenho que pesquisar. Então, comecei a pesquisar sobre Descartes e essa relação com música. Depois, nessa pesquisa, percebi que a música era estudada no quadrívio, que se compunha da área da matemática, que era aritmética, geometria, astronomia e música. Então, eu comecei a perceber que a música, até o desenvolvimento da teoria musical, era estudada no campo da matemática. E eram os grandes matemáticos e filósofos da era moderna. Isso já vem desde Pitágoras. Chega na era moderna, René Descartes, Galileu Galilei, Laplace, Leibniz, todos esses eram estudiosos da área de música, porque música estava relacionada à matemática. E foi justamente na matemática que foi resolvido um grande problema na música, várias escalas, mas não conseguia resolver o problema da incongruência. Inclusive, os meninos eram castrados porque não havia possibilidade de mudança de tonalidades. Então os meninos eram castrados para ficar com a voz aguda. E aí Leonardo Wallis sistematiza a escala temperada igual. E essa escala temperada igual resolve esse problema dessas incongruências. Essa escala temperada igual é uma escala de 12 sons, ou seja, 12 notas musicais. E essa escala temperada igual traz para a música e desenvolve os 12 cravos temperados com 12 prelúdios e 12 fugas executáveis em 24 tonalidades, 12 maiores, 12 menores. Então você tem 12 intervalos da escala temperada, 12 notas da escala temperada, 12 frequências na escala temperada, e aí, no entanto, o ensino da música é por 7. E isso gera este problema que eu comecei a observar. Então, a partir do momento que eu comecei a ver que a música era por 12, eu digo, então o problema deve estar aí. Então, a minha hipótese foi que o problema estava nesse conceito de 7 notas. E realmente estava nesse conceito de 7 notas. E Leonardo Wallis desenvolve essa escala temperada, desenvolve toda a música ocidental que nós temos e se ensina que são 7 notas musicais, algo inconcebível. Vamos ver aqui na prática. É possível dizer que são 7 notas musicais? Não é possível, porque nós temos
12 notas musicais, nós temos 12 intervalos e nós temos 12 frequências. Vamos entender esse conceito de frequência na música. Aqui é Lá 440 Hz. Então, o nosso ouvido, quando tocamos 12 notas, ele vai escutar aquela nota, aquela mesma nota, só que mais aguda ou mais grave. Então, 440 Hz. Então, quando eu tocar aqui, eu tenho o dobro dela. 880 Hz. Então, nosso ouvido, o ouvido humano, escuta como se fosse a mesma nota. E aqui, 220 Hz. Então, nós temos 12 frequências. Distintas. Nós temos 12 intervalos, 12 notas musicais e 12 frações matemáticas, porque isso aqui são frações matemáticas. Se a gente fizer no instrumento de cordas, que eu vou fazer numa aula posterior, e a gente vai mostrar as 12 frações matemáticas. Então, nós temos 12 intervalos, 12 notas, 12 frações matemáticas e 12 frequências sonoras. E aí, quando você vai estudar pela física, você vai estudar pela lógica da frequência. Quando você for estudar pela matemática, pela lógica das frações. E quando a gente vai estudar por música, pela lógica das notas e dos intervalos musicais. Entretanto, me ensinaram, dentro da universidade, dentro do departamento de música da Universidade Federal, me ensinaram que eram 7. Aí eu estava pesquisei, comecei a minha hipótese de que seria isso que implicava nessa percepção averiguada, porque fiz isso com os meus alunos, consegui desenvolver nos meus alunos essa percepção auditiva. Os meninos desenvolveram a capacidade de escutar esses 12 sons a partir do momento que eu ensinei pelas 12 notas. Quem viu isso foi Marcos Diniz, um grande pianista e amigo que estudava, observou que os meninos não tinham dificuldade de percepção de som, porque eu ensinei por 12. Então o grande problema, o grande câncer nesse processo de percepção é justamente isso. Eu ensino por 7 e quero que o aluno escute 12. E isso torna-se extremamente doloroso para uma criança que vai estudar o instrumento temperado. Ela tem que fazer um sacrifício imenso pela dificuldade que é de estudar um instrumento temperado. Vamos entender o temperamento e vamos entender o sacrifício que uma criança faz para aprender música com esse método absurdo de 7 notas musicais. Então, se eu pegar do cavalete até aqui a pestana, no meu violão tem 66 centímetros. Então, se eu multiplicar por 15 por 16, eu vou chegar neste primeiro ponto. E se eu multiplicar por 8 nono, eu vou chegar neste segundo ponto. Com essas duas notas dá para a gente explicar muito bem. O instrumento temperado significa esses instrumentos que tem esses tracinhos aqui, esses pontos. O instrumento não temperado, ele não tem esses pontos. E aí veja qual é a diferença do instrumento temperado e do instrumento não temperado agora. Então, daqui para cá eu tenho em torno de 4 centímetros. Esses 4 centímetros é como se ele correspondesse a tudo 15 por 16. Então, eu posso tocar aqui, que eu tenho esta nota. Em qualquer ponto que eu tocar aqui, desse espaço até aqui, eu tenho a mesma nota. No caso aqui é um Fá. Essa nota aqui é Mi e o seu semitom é Fá. Justamente o 15 por 16. Agora eu tenho 3,6, que é esta parte aqui. Então em qualquer ponto que eu tocar aqui vai sair o mesmo som. Entretanto, para uma criança que vai estudar um instrumento não temperado, ela não tem essa possibilidade. Ela só pode tocar aqui, onde justamente está esse 15 por 16, onde está esse pontinho aqui. E ela, se ela quiser escutar o Fá, e se ela quiser escutar perfeitamente o Fá sustenido, ela tem que tocar aqui, precisamente aqui, só aqui. Entretanto, quando ela é educada por 7 sons, ela é educada no solfejo só pela escala de Dó. No começo do seu processo de ensino-aprendizagem, quando ela está com as conexões se encontrando ali, formando todo o seu conhecimento musical e toda a sua percepção.
Aí ela é educada por 7 notas musicais. Os solfejos são todos feitos em cima da escala de Dó maior, que não existe. Aí a escala de Dó maior e esse solfejo de Dó e esse ensino, que são 7 notas, não tem esse Fá sustenido que ela vai precisar tocar aqui. Não tem o Fá sustenido. Porque se eu digo que tem 7 sons, essa nota aqui não existe, né? Aí os professores dizem que é a sala de formação dentro da universidade que precisa ensinar corretamente. Então, o Departamento de Música da Universidade Federal de Pernambuco, ela me ensinou dessa forma. E ensinou os meus colegas. Então, os meus colegas vivem reclamando porque os alunos dele não solfejam. E aí eu digo, não, bora desenvolver o ouvido absoluto. Aí, se meus alunos nem sequer solfejar, tu ensina como? Eu te ensino por 7. Eu digo, tu ensina como a universidade te ensinou, né? Então gera essa dificuldade do solfejo. E para uma criança que vai estudar, e aí sim, ela vai conseguir fazer. Agora ela vai conseguir fazer depois que ela se esforçar muito. Aí muitas delas desistem do estudo da música, porque ele é errado, ele começa errado. Ao invés dele facilitar, o que foi que eu fiz? Eu escrevi este livro com essa proposição de facilitar esse processo de ensino-aprendizagem, porque nessa época eu já tinha formado, já tinha feito psicopedagogia, então eu escrevi esse livro justamente para facilitar esse processo e começar corretamente, sabendo que você tem um processo de desenvolvimento. Não significa que esse desenvolvimento para, não, ele só diminui. A velocidade dos nossos neurônios, ela vai diminuindo. Então você tem que aproveitar para trabalhar corretamente a percepção na fase da infância. Então, qualquer estudante de educação sabe disso, porque estudou Vallon, estudou Piaget. E, entretanto, eu escrevi esse livro para facilitar esse processo aqui. Porque se você ensinar por todo, uma criança já escutou o Fá sustenido, então ela não vai ter problema de botar esse Fá sustenido na cabeça. Agora, se você não trabalhou com essa nota, ela vai sentir uma enorme dificuldade. Ela vai botar, vai, porque depois de muito exercício, agora, o esforço que ela tem que fazer, quantas crianças têm que desistir de tocar um instrumento não temperado, por consequência disso. Então, o próprio ensino, o professor fica botando a culpa nas crianças, que as crianças não estudam. Não, é você que não ensina errado. Agora, a culpa é sua, que está no conservatório, não. A culpa é de um centro de formação. E o centro de formação de música, o qual eu estudei, foi da Universidade Federal de Pernambuco. As outras também seguem esses modelos. Mas eu tenho que falar de onde eu estudei. Infelizmente, ela faz isso. Ela ensina dessa forma, mesmo que eu tenha levado esse livro para ela. Esse livro eu fui para a Universidade, sobretudo para a Universidade Federal de Pernambuco. Fruto de lá, mas eles não usam, eles preferem ficar ensinando errado. Agora vamos fazer de forma pragmática a técnica que eu usei para que os meninos desenvolvessem o ouvido absoluto. Outras pessoas podem usar outros mecanismos, outras formas, outra técnica para se fazer isso, mas eu vou aqui explicitar a que eu usei. Primeiro foi partir em sentido contrário do que me ensinaram. E o que me ensinaram foi dentro da universidade, né? Quando eu digo que o Departamento de Música da Universidade não tem a preocupação com a educação musical, quem está falando é um mestre em educação. Meu doutorado já é em outra área. Então, eu comecei em sentido contrário. Eu dei muito mais importância justamente a essas teclas pretas, que é muito mais fácil de pôr na cabeça. É muito mais fácil. Agora você precisa começar na hora certa. É quando os neurônios, quando você está trabalhando, quando você está ensinando a uma criança, a um adolescente, naquela fase em que a percepção está aflorando, o processo, os neurônios, as conexões estão acontecendo. E não depois que fica adulto. Então, na hora do processo de ensino-aprendizagem, quanto mais cedo você começa a ensinar correto, mais correto o outro irá aprender. Quanto mais cedo for, mais o resultado será melhor. Entretanto, a gente, quando começa a estudar música, começa a estudar pelas 7 notas. E não pelas 12, que foi aí que Bach desenvolveu toda a música ocidental. E aí você fica omitindo essas frequências, e se você omitir essas frequências vai gerar problema na transmissão e na percepção. Então vamos lá. Então o que eu fiz? Eu peguei, iniciei sobretudo fazendo exercício com a escala pentatônica para que os meninos pudessem decorar essa escala pentatônica. Depois que eles começavam a cantar, a solfejá-la sem nenhum tipo de problema, aí o que foi que eu fiz? Dividi as 12 notas
em 3 grupos, uma subdivisão, as quais eu chamei de grave, de dó a mi grave, dó, dó sustenido, ré sustenido, mi. Essas 5 notas as chamei de grave. Depois fiz outra subdivisão, de fá a sol sustenido, as quais eu chamei de média. Então, fá, fá sustenido, sol, sol sustenido, aí chamei de média. E a outra subdivisão foi de lá a si, lá, lá sustenido, si, a qual chamei de agudo, essa última subdivisão. Então você tinha grave, médio e agudo. Então, primeiramente eu parti dos graves. Então, eu tocava uma nota. A primeira coisa que eu pedi para o aluno fazer era cantar a escala pentatônica. Então, se ele cantasse ela, aí eu tocava a nota e aí perguntava se no grupo da pentatônica. Aí ele dizia, está, não está. Quando ele dizia, não está, então, aí eu perguntava, então, se não está, você tem 3 opções. No caso desse grupo aqui, você tem 3 opções. Ou pode ser dó, ré ou mi. Qual você acha que é? Então, aí, ré. Logicamente, logo no começo, ele começou a errar. Errava, acertava. Aí depois, com o tempo, com os exercícios, ele acertava. Mais acertava. Então, quando ele estava realmente com esse grupo na cabeça bem fixo, aí eu acrescentei o grupo dos médios. Então, quando acrescentei o grupo do médio, aí agora a gente fazia agora 2 perguntas. Tocava a nota. Você acha que essa nota está entre as graves ou entre as médias? Aí ele percebia e dizia entre as graves. Dentre as graves, ela está entre as brancas ou as pretas? Porque dentro das graves você só teria quanto? Ele teria 5 opções. Se era branca, ele só teria 3 opções. Aí eu digo, então que nota é essa? Dizia mi. Aí se eu tocasse na média, esta nota está onde? Entre o grupo médio ou grave? Está entre onde? Entre o grave ou o médio? Aí ele, médio. Entre os médios está entre as notas pretas ou brancas? Aí dizia pretas. E aí, entre as pretas você tem 2 opções. É a primeira ou a segunda do médio? Aí ele, a segunda. Então é sol sustenido. Aí sol sustenido. Aí depois, quando ele estava com essas 9 sem errar, ou errando muito pouco, praticamente com essas 9 na cabeça, aí eu chegava na memória, eu chegava e colocava as agudas. Aí eu colocava as 12 notas e começava a fazer a pergunta. Essa nota está onde? Entre grave, médio e agudo, entre preto e a branca. Então, depois que ele começava a colocar todas essas 12 notas entre essas questões preta e branca, e aí ele já não tinha mais essa dúvida, então a partir daí a minha pergunta era objetiva. Tocava a nota e... que nota é esta? E aí ele dizia, ré sustenido. Lá ele já estava com essas 12 notas na cabeça. Então foi essa técnica que eu usei para desenvolver o ouvido absoluto. É complicado eu chegar aqui e é constrangedor chegar aqui e dizer que os meus professores me ensinaram errado, que a universidade ensina errado. E a universidade não é um ambiente de ensinar a partir de convenção. A universidade ela tem que ensinar a partir da razão. Não interessa ser uma convenção, ensinar por 7. Ensinar por 7 é errado, eu não posso dizer. Então vamos ver aqui. Porque eu nem precisava usar nem Bach, nem Descartes, nem Galilei, nem Euler, para poder explicar isso. Eu só expliquei porque é necessário dizer que eu estudei sobre isso. Que eu estudei mais do que a maioria das pessoas. Então basta olhar aqui e dizer assim, o que são essas teclas pretas? E aí fazer uma pergunta bem simples a um professor qualquer que tenha estudado na Alemanha, que tenha estudado em qualquer lugar, porque se eu precisar ir para a Alemanha é para ensinar. A meu interesse em música é educação musical. E isso eu sei, e bem. Eles lá ensinam errado. Eu não, eu ensino corretamente. Eles lá ensinam errado. Então se eu tiver que ir para a Alemanha, se eu tiver que ir para a Áustria, para Viena, é para ensinar e não para aprender. Então não tenho esse negócio do camarada ter estudado onde estudou. Eu não tenho uma mente colonizada. Eu sou nordestino, mas eu não tenho mente colonizada. Eu sei o conhecimento que tenho, sei o que estudei e sei o que escrevi. Encontro um livro na literatura igual a este, na Alemanha mesmo, encontre, procure lá com essas explicações aqui, dizendo assim como é que se trabalha matemática e música realmente. Então,
ensinaram errado, me ensinaram errado. Eu sou um autodidata, saí da universidade como um autodidata, porque me ensinaram lá errado. Então qualquer centro educacional que ensinar por certo, qualquer centro, qualquer processo de formação de professor de música que ensinar por certo, ensina errado. E isso é pedagogia. Pedagogia é ciência. Se é ciência, tem que buscar na razão. Eu não posso entrar no processo de convenção, não é religião não. Então, onde é que está o grande problema? Então, para ensinar língua, o básico é eu ensinar o alfabeto. Se eu ensinar uma criança o alfabeto a ela errado, ela vai ter dificuldade de pronunciar essa língua errada e de ouvir. Quando ela ouvir, ela vai pensar até que é outra coisa. Obviamente. Então, o alfabeto da música são essas notas. Se eu ensino que são essas daqui e omito essas daqui, logicamente vai gerar problema no processo de ensino-aprendizagem. Além disso, a música ocidental, fruto da escala temperada igual e das 12 tonalidades maiores e menores, eu não consigo. Aí você pergunta a um professor que estudou, seja onde for, para ele montar, por essas notas aqui, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, ele fazer uma escala do modo menor. Eu só quero uma escala do modo menor, que ele faça uma escala do modo menor apenas com essas notas. Agora, eu consigo fazer todas as escalas maiores e menores com as 12 notas. Com as 12 notas eu consigo fazer todas as escalas maiores e menores. E com essa nota aqui, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, eu só consigo fazer ela mesma, que é a escala de Dó maior. Então, como é que vai me ensinar que eu só consigo fazer ela mesma e a quantidade de notas que tem é esta? Agora, veja o que é uma universidade. O Departamento de Música da UFPE, da Universidade Federal de Pernambuco, me ensinou desse jeito e continua a ensinar desse jeito. E eu escrevi esse livro, editei pela própria universidade, e os professores continuam ensinando errado. Eu sou Newton Cunha, e na aula de hoje nós tratamos de técnica para desenvolver o ouvido absoluto e da necessidade de ensinar por 12 sons, 12 notas, que esta é a forma correta de ensinar. Nessa aula também nós temos o e-book, qual eu já mostrei, que é esse aqui, Iniciação Musical, Base Epistemológica 12 Centros Tonais. Os meus livros, eles não têm um valor fixo. Você deposita quanto puder e quanto quiser, que eu te enviarei, envie de e-book este livro. Você deposita na conta Banco Santander, agência 4003, conta poupança, número 60002859, dígito 1, em nome de Nilton Pereira da Cunha. A guia de depósitos você envia para o e-mail cunhapereiranilton@gmail.com, que logo te enviarei o e-book. Até a próxima aula. Não deixe de assinar o canal Interdisciplinar da NET para que você receba imediatamente informes sobre a próxima aula. Vamos continuar tratando desse assunto nas próximas aulas. Até lá, boa sorte!